assim, um carinho muito grande, oradora da noite. Não. Esse aí fica por conta de amizade há muitos anos, né? E que dão esse carinho, mas não somos oradores. Então, já é a primeira vez que nós estamos enfrentando, mas, a pedido da casa, nós estamos aqui nessa noite para falar um pouco sobre a USE de Taubaté, né? Que todo mundo ouve falar a USE de Taubaté, mas ninguém sabe o que é, como começou. E também sobre a unificação, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito afim de história. Eu acho que todos nós devemos conhecer a história, né, da casa que nos acolhe, como esta aqui, que a gente conhece há tanto tempo. A gente tem lembranças tão boas de pessoas que já passaram por aqui, né? A história do Espiritismo de Taubaté também tão cheia, tão de passagens de pessoas que foram tão importantes e que hoje está em nossas mãos. É um legado que a gente deve fazer bolos, mas a gente precisa conhecer. Conhecer a história, como nós conhecemos a história da nossa vida. Nós damos valor ao nosso passado, chegamos aqui, mas a gente precisa conhecer. Então, hoje, nós vamos contar também com o auxílio do Eduardo, que vai falar sobre também a unificação. O que nós vamos tratar hoje é um pouco da história do Espiritismo no Brasil, para podermos saber como chegamos à USE de Taubaté, né? Que todo mundo conhece, todo mundo fala, quem é a USE? O que é a USE? Às vezes pensa até que é o nome de alguém. Mas hoje que nós viemos, né, que essa casa faz 85 anos, olha que beleza, né? E a gente lembra dos antepassados da casa que faziam parte da USE, da UNIME naquele tempo, né? Então vamos iniciando falando para vocês o seguinte. Allan Kardec, no seu livro Obras Póstumas, que foi editado em 1890, após o seu desencargo, e que aconteceu no dia 31 de março de 1863. Neste livro, no capítulo intitulado Projeto, se alguém conhece, Kardec afirma: um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina espírita é a falta de unidade. Qual a falta de unidade? É a sua interpretação, é a compreensão que vem através do escutar a doutrina espírita, conhecer, né? Então ele fala que é essa falta de unidade, da compreensão, porque senão cada um tem uma sua interpretação, cada um pensa, acha que é assim, quando não. Então essa falta de unidade da interpretação era capaz então de retardar, pôr os obstáculos para a propagação da doutrina. Continua ele a dizer: dois elementos hão de concorrer para o progresso do Espiritismo. Ao mesmo tempo que ele se preocupa com a compreensão, ele diz, mas existem dois elementos que vão fazer com que ele progrida, o progresso. Qual é? O estabelecimento teórico
acrescentamos aqui nesse trecho, quando ele fala sobre como popularizá-la, como propagar essa doutrina através da nossa conduta. É a primeira. É a primeira. Nós devemos agir como espírita, porque nós temos todo um conhecimento, mas são 5 livros, fora as palestras, fora tanta coisa. Quer dizer, nós sabemos. Então, ele diz, como nós vamos popularizar? Primeiro de tudo, isso nós que estamos acrescentando, é sobre a nossa conduta. Ser primeiro espírita. Então, nós temos alguns exemplos. Nós não dizemos, eu sou um professor espírita. Eu sou um espírita e estou como professor. Primeiro vem a minha conduta como espírita, como cristã. Eu não sou um cidadão espírita, eu sou um espírita cidadão. Por quê? A sociedade onde eu vou viver, onde eu vou agir, eu tenho que fazer a diferença. Então essa também era a preocupação de Kardec. Como que nós vamos popularizar? Através da divulgação, se não com a nossa conduta, mostrando a nossa fé, que não deixa dúvidas. Né? Kardec ainda continua. E para que ele pudesse estabelecer, né, a teoria, quer dizer, o estudo da doutrina, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, lá eram discutidos os assuntos pertinentes à doutrina espírita, as dúvidas. Eles se reuniam, eles sentiam necessidade dessa reunião, dessa sociedade. Para quê? Para o estabelecimento teórico da doutrina, para conservar a pureza doutrinária. Então, nós temos a Sociedade Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele fundou ainda a Revista Espírita. Na Revista Espírita, ele vai publicar a Constituição do Espiritismo. Bom, a Constituição, nós sabemos, é a organização das leis fundamentais, onde se encontram as leis fundamentais de qualquer doutrina. Né? Então, esta Constituição nada mais era do que um programa claramente traçado, onde foram trabalhados não só a parte teórica, mas também a parte prática. Olha que interessante, uma revista onde ele coloca as regras, as leis fundamentais da doutrina espírita, né, para que nós não soubéssemos apenas da parte teórica, mas como aplicar na nossa vivência. Porque religião não basta saber, né? Religião é viver. Eu não preciso dizer, eu conheço, eu sei. Não, eu vivencio aquilo que eu acredito, né? Porque tem um orador espírita, Eduardo Valério, que ele diz, para o espírita, a fé é não ter dúvidas nenhuma, porque é uma fé raciocinada. Nós conhecemos, nós temos os meios de conhecer a doutrina. Então, nossa fé não nos deixa dúvida. Né? Então, o Kardec também já tinha essa preocupação. Bom, ele definiu também o espiritismo, a doutrina espírita, quando ele diz assim, a doutrina espírita, sem dúvida, é imperecível, porque repousa nas leis da natureza.
melhor do que qualquer outra doutrina, corresponde às legítimas aspirações dos homens. Ela responde, ela é lógica. Nós procuramos as respostas e nós encontramos. Quem sou? O que faço aqui? Para onde vou? De onde eu vim? Nós temos as respostas. Então ele diz, a doutrina, ela é inverídica. Nós não temos que discutir. Eu acho que é assim, será que não? Por quê? Porque ela representa, ela é para nós, o Consolador prometido por Jesus. Foi trazida até nós pelos Espíritos da falange verdade e não apresentada pelo ser humano, sempre falível. É uma doutrina lógica, as verdades são comprovadas pela ciência. Entretanto, continua Kardec, a sua difusão e a sua instalação definitiva, ela é uma doutrina iniciante, certo? Então veja bem, então ele diz, para a sua difusão e para a sua instalação definitiva, podem ser adiantadas ou retardadas por várias circunstâncias, entre elas a subordinação à marcha geral das coisas, ou seja, ela depende das coisas para poder progredir ou retardar. Como ela depende? Uma ideia nova surge aqui, mas ali, outros são contrários, ela vai caminhando até, se for para o bem da humanidade, domina todos. Caso contrário, não acontece. Então, essa é a marcha natural das coisas. Né? Nós sabemos que tudo é um processo. Nada acontece de hoje para amanhã. Né? Tudo que tem é um processo. Então, ela vai chegando as ideias novas. Assim, então ele está dizendo, né? Que seria a sua aceitação, né? A sua difusão, a sua aceitação e a sua interpretação definitiva depende disso. Mas ele já diz que nas duas coisas que são inseparáveis, a própria doutrina, elas são inerentes, elas acontecem, elas pertencem à própria doutrina. Primeiro, a sua constituição, as leis, as regras. Muitos, é muito difícil para mim, não é nessa encarnação que eu vou conseguir, não. Outros dizem, isso aí, quer dizer, não acreditam, então colocam a própria Constituição, que é da doutrina, às vezes é empecilho para, seria naquela época ele dizendo, um empecilho para o progresso. Ou poderia retardar até que as pessoas tomassem conhecimento das verdades, né? E aceitassem. E a sua organização. São duas coisas que ele coloca também que poderia retardar ou adiantar. Primeiro, a Constituição, uma resistência a essas leis e essas regras, ou então a sua organização. Aí vem os centros espíritas, os departamentos, a própria hierarquia, uma doutrina simples, né? Sem hierarquias, sem grandes nomes, grandes cargos,
preocupação com o futuro da unificação, da compreensão, quer dizer, do conhecimento, do estudo, como é que vai acontecer, ele tinha essa preocupação, porque a gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina que a gente tem que ler, tem que conhecer, tem que estudar. Né? Ele dizia, então, através da difusão, como que vai ser esse trabalho para propagar, né? Porque ele sabia, né, que seria para todos, que ia atingir a todos a espiritualidade, estava ali presente, dizendo para ele nas mensagens, né, que seria domínio praticamente da humanidade, consolador prometido. Então ele tinha essa preocupação, como é que isso vai acontecer? Então ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos para poder a parte teórica, a revista para que pudesse ver as regras, como é que a gente pode, como é que se organiza. Então era uma preocupação dele, que ele sabia também, né? Porém, esta preocupação de Kardec foi a mesma que tiveram aqueles que participaram dos primeiros passos da doutrina espírita aqui no Brasil. A mesma preocupação. Eles também queriam saber como que nós vamos fazer essa difusão. Como? Por quê? Porque já nessa época já tínhamos focos de estudos, de casas que se interessavam pela doutrina espírita. Né? Lá na França, mas no Brasil já tinha correspondências. Então, aqui é a preocupação. Como? Então, no dia 2 de janeiro de 1884, foi fundada na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país naquela época, a Federação Espírita Brasileira, a FEB. Foi fundada a FEB com esse objetivo. Quem fundou? O senhor Augusto Elias de Souza. Qual era o objetivo? O objetivo principal era fundar uma instituição que congregasse os pequenos grupos de estudos e trabalhadores da doutrina espírita que já pontuavam pelo Brasil para o trabalho de unificação, compreensão, difusão e organismo. As mesmas preocupações de Kardec. Como ia acontecer isso aqui no Brasil? O primeiro presidente da FEB foi o senhor Francisco Raimundo Everton de Castro. E entre muitos, nós tivemos o nosso doutor Bezerra de Menezes, os dois mandatos. Né? O último ele não conseguiu terminar, mas Bezerra de Menezes também foi presidente da FEB. Bom, já havia então na fundação da FEB, né, esse senhor Augusto Elias de Souza cedeu a casa dele para poder ser a sede, né? Nós também cedemos os direitos desta revista dele, o Reformador, né, que muitos conhecem. Então, ele também cedeu os direitos dessa revista para a FEB. Né? Então, nós temos a FEB. Faça o seguinte, o Pacto Áureo. Pacto Áureo. Em 5 de outubro de 1949. Ele é assinado entre os dirigentes da FEB e os representantes das diversas
Áureo, né? Que foi muito importante. Ele foi, desculpa, porque ele representava o ideal dos espíritas brasileiros para a união, propagação da ciência e da moral espírita sob a ética do Evangelho de Jesus, né? Ele é um dos mais significativos documentos para a difusão e organização do espiritismo no Brasil. Ele foi um acordo moral, as pessoas se responsabilizaram. Então, já nos estados, esse Pacto Áureo já tinha praticamente uma formação de uma federação. Ainda não é oficial, mas já pontuavam, né? Aí, esse Pacto Áureo, visando essa união, ela foi idealizada por Bezerra de Menezes. Mas como ele desencarnou, quem colocou na prática foi o senhor Leopoldo Cirne. Mas foi uma idealização de Bezerra de Menezes, essa união. Bom, um outro muito importante também documento assinado nesta época foi a Caravana da Fraternidade. Em outubro de 1950, foi criada a Caravana da Fraternidade. A Caravana da Fraternidade tinha uma finalidade de propagar os ideais da unificação através de viagens que eles viajavam, um grupo de pessoas, para unificar o norte e o nordeste do Brasil, colhendo mais assinaturas para o Pacto Áureo. Então, o Pacto Áureo, a região sul, e eles foram para a região nordeste, onde também a Bahia, né? Nós sabemos, o primeiro centro espírita do Brasil foi fundado na Bahia, né? Salvador. Então, eles foram. Então, a Caravana da Fraternidade. Então, nós temos o pacto, a fundação da FEB, o Pacto Áureo, a Caravana da Fraternidade. Então, nós tivemos aí o Conselho Federativo Nacional. Como consequência direta da assinatura do Pacto Áureo, nós tivemos a criação do Conselho Federativo Nacional, que era um órgão permanente instalado em 1º de janeiro de 1900